bola. Portanto, acho que há 4 casos e, com toda a sinceridade, acho que nenhum é penalti. João, o Benfica escreveu no Twitter que esta é a Liga Blue Velvet, partindo do princípio de que quem escreve isto entende que um dos lances seria a grande penalidade e o outro que favoreceu o Porto não. Qual é a tua leitura deste lance e também destas palavras reproduzidas no Twitter? Há uma velha máxima que eu acho que se aplica muito bem a isso, que diz respeito àqueles que querem sol na eira e chuva no nabal. Isto quer dizer que eu não consigo perceber, venha do Benfica ou venha de onde vier, não consigo perceber como é que se acha que o penalti assinalado a favor do Belenenses é penalti e o penalti assinalado a favor do Futebol Clube do Porto, por muito que isso custe, e a mim custou um bocadinho, porque dá a vitória ao Futebol Clube do Porto aos 96 minutos, como é que um é penalti e o outro não é? Por outro lado, e de uma maneira mais genérica, e antes de ir em concreto a casos de arbitragem, parece-me que essa iniciativa, pelos vistos rápida, porque às vezes a gente fica na dúvida se é o Benfica pressa, se é o Benfica pressa, de vir contestar o penalti a favor do Futebol Clube do Porto, não entronca muito naquela ideia da pacificação do futebol português, pelo contrário. E se eu gosto que o Benfica... eu não gosto que o Benfica tenha superioridade moral, lembro-me sempre da expressão, lembro-me sempre do Rui Oliveira Costa, que achava que eu achava que o Benfica tem superioridade moral. Não tem que ter, mas também não tem que vir chatear, basicamente, com esse tipo de coisas. Eu acho estranho é que o Benfica, através do Benfica Press, não tenha vindo dizer alguma coisa sobre a impunidade, e essa sim, impunidade, que Carlos Xistra, na sequência do árbitro da semana passada, em que eu já não me lembro quem era, porque eu não fixo, tenha, mais uma vez, perspectivado que o Maxi Pereira consiga chegar ao fim do campeonato sem um único cartão amarelo. A semana passada, o próprio Miguel reconheceu, foi uma entradazita de sola. Desta vez, há um desgraçado do Belenenses, se não erra o próprio Freddy, que leva uma... Em bom português, uma cacetada por trás, nas duas pernas, tanto que os pezinhos do Freddy são levantados do relevado, devia mesmo seco e tudo, e Xistra, nada, zero. Amarelo. Agora, relativamente às grandes penalidades, eu confesso, depois de ouvir Pedro Henriques, especialista de arbitragem, antigo árbitro e bom, ainda por cima, percebo as razões. Mas, mais do que isso, apraz-me registar que houve unidade de critério. Ou seja, era impossível... Aí estás de acordo com o Sérgio Conceição? Com o Sérgio Conceição, com o Miguel. Ou seja, acho que era impossível marcar uma grande penalidade e não marcar a outra. Aí é que haveria... Mas, para ti, são ou não lances para a grande penalidade? Eu percebendo a lógica do braço afastado do corpo, da intenção, da volumetria... Depois estas coisas metem muitas palavras e muitos conceitos e a gente às vezes olha para lá e acha que é penalti e depois não é. Eu percebo que se tenham marcado os 2 penaltis. E acho, com toda a sinceridade, que aqueles que andaram uma época inteira a contestar o interesse, a utilidade do vídeo-árbitro, hoje devem ter engolido bastantes vezes em seco, porque não só o vídeo-árbitro alertou para os lances, Carlos Xistra fez questão de ir ver os 2 lances, mais uma vez, critério igual, e concluiu que era grande penalidade em ambos os casos. Portanto, nessa matéria não tenho nada a dizer. E, João, acrescentando que, tendo em conta que foi o VAR que alertou o Carlos Xistra para estes lances, isso pelo protocolo, segundo penso saber, isso só acontece quando o árbitro VAR tem a convicção que é penalti. Sim, não é? Com certeza. E, portanto, estão ali dois juízos... Tanto assim que, pelo menos no lance do Abubacar, não deve ter havido nenhum sinal sonoro do E nos vídeo 2 árbitro. lances, Carlos Xistra foi observar as imagens. Sim. E ficou Há uma completa com a mesma uniformidade. E, nesse sentido, é algo que é para registrar. Tomara que fosse possível manter esta uniformidade durante todo o campeonato. Vai ser muito complicado, mas pelo menos que se mantenha dentro de cada um dos jogos. Já não seria... Claro. Haja esperanças que numa ocasião futura o Maxi possa ver um cartãozinho amarelo? Obviamente que é um lance para amarelo, como muitos outros acontecem no futebol português, Com não é um certeza privilégio que do sim. Maxi. Mas sim,
Mas um queria amarelo. só acrescentar uma coisa, é que mesmo percebendo que se está a quente, que se está nos últimos minutos, achei particularmente curiosa uma exclamação que entrou pelos microfones da Sport TV, no caso, alguém do Banco do Futebol Clube do Porto a perguntar se o jogo ia continuar até eles empatarem. Porque, enfim, é sempre bom registrar que as pessoas estão preocupadas com aquilo que vai acontecendo. Teve perto de 100 minutos o jogo, acabou por ter perto de 99 qualquer 99, coisa. 99 e qualquer coisa. É. Na tua leitura destes lances, eram para grande penalidade ou não? E são idênticos ou não, na tua opinião? Sim, são semelhantes porque os braços não estão colados ao corpo, desviam a trajetória da bola, mas eu sou muito crítico em relação a isso. Vou explicar porquê. Porque esta ideia do vídeo-árbitro põe em jogo o seguinte: se bate na mão, como eu disse há pouco, é penalti, pronto. Mas pode pôr em causa a própria veracidade do jogo, ou seja, um atacante de uma equipa mais pequena ou não pequena, se perde, por exemplo, o ângulo da baliza, começa a fazer quase pontaria às mãos, se isto continuar a ser regra geral, não é? Nós vimos agora na seleção portuguesa o último golo, a célebre mão do Cédric, não é? Por que razão é que aquilo é mão? Por que razão é que aquilo é penalti? Bate efetivamente na mão, mas não há nenhum tipo não desvia nenhum tipo de trajetória, não vai causar nenhum tipo de perigo para a baliza, portanto é muito complicado. É uma regra, eu acho que nesta história do vídeo-árbitro há uma série de coisas que se vão apurando a pouco e pouco, e falta esse critério é muito importante, porque vamos sempre cair na última. O árbitro é que decide e o árbitro depois é que tem que pôr em causa aquilo que ele achar bem ou mal. Mas o importante, e como o Miguel disse bem, é que, pelo menos dentro do jogo, não haja duas atitudes diferentes, que é o que aqui neste caso não houve, e eu, se tivesse que marcar, eventualmente marcaria os 2 penaltis, obviamente.